Olá pessoal, tudo bem? Ótimo finalzinho de tarde, comecinho de noite a todos. Vamos ver aqui, finalzinho de tarde, 17 horas e 41 minutos. Sejam muito bem-vindos. Eu tenho informações para você, informações importantes que envolvem aí o depoimento de Marcelo Odebrecht, o príncipe da Odebrecht, e que hoje esteve olho no olho com Sérgio Moro, conversou com Sérgio Moro, prestou depoimento e implodiu de uma vez por todas o PT e o Lula, entregou aquilo que todos nós já sabemos, mas entregou as histórias, entregou o propinoduto, entregou o Lula, entregou o PT, entregou a Dilma, entregou tudo, gente, assim, eu tô até na expectativa, né, no próximo depoimento, no dia 3, que vai ser o depoimento do Lula, porque a Lava Jato tem nas mãos a faca e o queijo para botar Lula de uma vez por todas na cadeia, né, vai compartilhando, o pessoal vai compartilhando. Oi pessoal, oi João Vitor, Lúcia Helena, tudo bem? Já vai dizendo também de onde você é, que eu quero registrar de que cidade você é. Tem muita gente que me acompanha de fora do Brasil. O Alberto, Joyce, minha família te ama. Obrigada, obrigada. Um beijo. Jaime Teles, o que aconteceu? Já vou te contar, Jaime. Manda um alô pra Floripa, o Jason, alô pra Floripa, pessoal aí de Santa Catarina, Delma chegando, Silvana, falando do Bolsonaro, o Ministério Público Federal entrou aí com uma ação, transformou o Bolsonaro aí em denunciado por racismo. Depois eu vou comentar isso com um pouco mais de informações aí de bastidores. O Diego, parabéns, Joyce, obrigada, obrigada. O Leonardo confirmou que nós sabíamos. Pessoal me vendo aí de Boston, tudo bem? Adinalva, um beijo pra você. Bom, gente, vamos lá. Continua aí compartilhando e curtindo o vídeo. Pessoal da Bahia chegando. A informação mais importante do dia é, sem dúvida nenhuma, o depoimento do Marcelo Odebrecht. Marcelo Odebrecht que esteve hoje com o Sérgio Moro, esteve olho no olho com ele e acabou confirmando, gente, informações importantíssimas que essa turma usava para enrolar a justiça, né? Como, por exemplo, quem é o amigo, né? Quem é o amigo? Todo mundo sabia que o amigo era o Lula. Agora, entre a gente saber e ter provas para condenar o Lula por ser o amigo descrito na planilha da Odebrecht, aí não dá, né? Aí precisa ter essa informação para que a Lava Jato coloque o Lula de uma vez por todas atrás das grades. E o Marcelo Odebrecht confirmou, o amigo na planilha da Odebrecht é o Lula, é o amigo do papai do Marcelo, do Emílio Odebrecht. Então Lula era descrito na planilha da Odebrecht como um amigo. E o Marcelo Odebrecht contou isso para o Sérgio Moro, além de ter contado outras informações que eu vou falar para você aqui no decorrer desse comentário. E as declarações foram dadas naquela investigação contra o Palocci, é o processo que investiga o recebimento da Odebrecht Empresas do ramo pelo Palocci de 128 milhões de reais, dinheiro de propina em troca da aprovação de leis que beneficiassem o grupo. Então, o Lula ia lá, propunha uma lei, ou a turma do PT propunha uma lei, eles aprovavam uma lei, uma anistia, um refis, qualquer coisa assim, em relação a impostos ou coisas semelhantes, ou medidas provisórias, e isso voltava, parte disso aí, em propina para os bolsos do Palocci, que era o contato entre o Lula e a Odebrecht, né? Era ele o contato, o Palocci era o grande contato, era quem fazia as negociações, né? Então, o Marcelo Odebrecht contou, reafirmou que o Palocci era o contato, que era ele que fazia as negociatas, reafirmou o pagamento de propina, reafirmou que Lula era descrito na planilha como amigo, reafirmou que teve doação em dinheiro, sim, 4 milhões de reais para o próprio Lula, reafirmou que aquele terreno que foi comprado lá atrás para a construção da sede do Instituto Lula, não foi construído ali por outras questões, mas que a Odebrecht comprou em nome de uma construtora laranja o terreno para o Instituto Lula. Confirmou que, como eu disse para você, o Palocci, o italiano, era o interlocutor, né, o Antônio Palocci, e confirmou que Dilma sabia de tudo. Confirmou que ele mesmo chegou a falar para Dilma que a Lava Jato podia chegar no João Santana. E com isso podia chegar no esquema de lavagem de dinheiro que envolvia a campanha do PT e a campanha da própria Dilma, pós-Lula já. E que ela achava que não havia risco nenhum de contaminação, que a Odebrecht, a Lava Jato, não chegaria ao João Santana, não pegaria essa lavanderia, né? Então, o Marcelo Odebrecht simplesmente
entregou de bandeja. O Lula entregou o PT, entregou a Dilma. Tem informação nesse depoimento para colocar o Lula e a Dilma atrás das grades, para acabar com o PT como partido político, né? Então a gente está vendo que nos depoimentos a coisa está se afunilando, não há mais justificativa para que o Lula permaneça, né, leve, livre e solto. Então, é claro que a Lava Jato é extremamente responsável, o Sérgio Moro é extremamente responsável, né, todas as provas estão sendo coletadas, as informações estão sendo coletadas, mas o fato é que hoje o Marcelo Odebrecht implodiu o Lula e o PT. E ele decidiu contar a verdade toda de uma vez, né? Ele que já está condenado e que pode ter a pena dele ainda mais acrescentada, mas que fez acordo, né, e que decidiu abrir a boca de uma vez, né? Então, a gente espera agora a vez de Palocci, né? Quando Palocci abrirá a boca de uma vez, né? Quando Palocci contará os detalhes, porque o Palocci e o Zé Dirceu foram as duas grandes mentes criminosas do ex-presidente Lula, né? Até no começo mais o Zé Dirceu que tem essa coisa, né? O Zé Dirceu é muito inteligente e também é muito corajoso. Uma inteligência e uma coragem usada para o mal, para a roubalheira, para a corrupção, mas ele é muito inteligente e é muito corajoso. E eu faço esse registro porque boa parte dos petistas é covarde, covardão, aquele que se você bate o pé, põe o rabinho no meio das pernas e sai correndo. Mas o Zé Dirceu não, o Zé Dirceu é corajoso, daqueles que é valente, né? Valente, mas é um valente do mal, né? E ele foi o cara que durante muito tempo foi o grande líder o líder intelectual dessa organização criminosa, chamada Partido dos Trabalhadores. Então o Zé Dirceu comandou tudo e depois isso foi passado, a parte desse comando, para o Palocci. Aliás, toda a questão envolvendo a questão financeira das planilhas envolvia o Palocci. O Dirceu sempre foi a mente estratégica, o Palocci mexia com o caixa, né, com a negociação com grandes empreiteiras como a Odebrecht, e depois o Guido Mantega, com aquela cara de banana, de pateta que ele tem, acabou assumindo a função do Antônio Palocci, né, depois que o Palocci foi retirado, né, de circulação. Então o Mantega assumiu o papel do Antônio Palocci. Então a gente tinha ali dois cérebros, né? O Guido Mantega era um pau mandado, né? Mas era um pau mandado que fazia tudo que o Palocci mandava e que o Lula mandava. Então, né, você tinha dois cérebros com alguém sem nenhum caráter, que é o caso do Lula, né? Uma pessoa completamente, ele não é nem imoral, ele é amoral, sem caráter, sem moral, sem nenhum tipo de pudor, sem nenhum tipo de ética, tendo essas mentes criminosas que são mentes preparadas e inteligentes, né? E com uma certa valentia, atuando para fazer com que a quadrilha andasse muito bem, obrigada, né? Lá pelas tantas, o Marcelo Odebrecht também confirmou aquela história de ter um refinanciamento de tributos que gerou, né, milhões e milhões de reais em economia para o Odebrecht, que gerou um prejuízo milionário para os cofres públicos, porque os cofres públicos deixaram de arrecadar, e que também gerou aí pelo menos 50 milhões só numa largada de propina para a turma do PT, né? Um dinheiro que foi usado na campanha de Dilma. Quando foi feita a negociação, o PT não estava precisando desse dinheiro. Então eles guardaram o crédito, né? Vale 50 milhões de reais para a próxima campanha, né? E aí esse dinheiro foi usado, né, na campanha de Dilma Rousseff. Então a gente tem aqui, são informações importantíssimas, informações que foram ditas diretamente para o Sérgio Moro e que nos deixam ainda com mais expectativa em relação ao depoimento, né, de Lula para o Moro. Aliás, o Lula que estava dando uma de galo, né, aquele galo que canta bonito de manhã, né, galo de briga, tava dando uma de galo de briga, que ia chegar, ia acontecer, ia fazer. Agora ele tá bem mais calminho, porque ele sabe que corre um grande risco de ser preso. Ele sabe que se ele seguir o plano que foi desenhado pela turma do PT de desacatar o Moro, ele pode sim ser preso, mas que o plano dele já foi revelado. Ele sabe que a população brasileira está do lado da Lava Jato. Ele sabe que se ele mentir em depoimento, ele pode ser preso. Então o Lula baixou a crista. Ele deu uma de galo, né, de briga, mas baixou a crista, tá bem mansinho. Agora vamos ver como é que a coisa vai. Aqui tem alguém me perguntando aqui, o Marcelo Odebrecht é mentiroso também? Não, o Marcelo Odebrecht não tem por que mentir pelo seguinte, ele precisa falar a verdade e comprovar o que diz para ele ter o mínimo de vantagem na delação, nos depoimentos, naquilo que diz. Se ele mentir,
em juízo, se ele mentir para o Sérgio Moro, ele complica muito mais a situação dele. Então, a única forma que ele tem de ter alguma vantagem é, de fato, falando a verdade na delação e entregando documentos que provem aquilo que ele está dizendo. Então, não se preocupem que o Marcelo Odebrecht, se mentisse, seria um grande tiro no pé. Então, não tem por que ele mentir nesse momento. O Lula, de fato, está encrencado, o PT está encrencado e a gente precisa que a justiça seja feita e seja feita de uma vez por todas. Eu queria falar com